Bom dia, moçada. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir aí. Vamos falar aí um pouquinho aí, né, na continuidade das nossas aulas. Logicamente, nós teremos aí um tempo aí para fazer isso de forma prática, né? Se Deus quiser, agora no mês de maio, nós vamos falar aí um pouquinho da biologia dos membros superiores, tá? Então, a nível de membro superior, a gente tem alguns músculos importantes aí no braço, né, como o bíceps braquial, é um músculo muito falado, né, e muito trabalhado por quem gosta aí da academia. Né. Bíceps, ele é bi porque tem duas cabeças, então ele chama bíceps tendo as duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. Nós temos ainda na parte posterior o tríceps, e aí, como o nome fala, são três cabeças, né? A cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. E ainda nós temos um músculo muito importante também na flexão do cotovelo, aí, que é o córaco braquial. Ok? E aí, então, se a gente entrar no bíceps braquial, a gente viu no slide anterior que nós temos, né, a porção longa e a porção curta, ou cabeça longa e cabeça curta. A cabeça longa, o nome já fala, a distância entre a origem e inserção são mais distantes, né? Então é maior a distância entre a origem e inserção. A porção curta, a distância entre a origem e inserção é menor, por isso a gente chama de porção curta. A porção longa, então, sai lá do tubérculo supraglenoidal, que fica lá na glenoide, onde articula a cabeça do úmero. Então, aí a gente, na glenoide, tem um tubérculozinho, que é onde sai a cabeça longa. Então, atravessa a articulação do ombro e insere na tuberosidade radial. A porção curta sai um pouco mais de baixo, tá? E faz a sua origem no processo coracoide. O processo coracoide é da escápula, né? E a sua inserção na tuberosidade radial também. A ação dele é flexão do cotovelo e supinação, ou seja, virar a palma para cima no antebraço. Só que essa cabeça longa, por ela sair lá do tubérculo supraglenoidal, né, e atravessar a articulação do ombro, ela consegue também fazer o movimento de flexão do ombro, que é a elevação do braço com o cotovelo esticado. Esse movimento de elevação do braço com o cotovelo esticado, ele também é feito pelo bíceps braquial, a porção longa, tá ok? Aí, uma radiografia, então, onde eu vou mostrar para vocês, né, o tubérculo supraglenoidal, ele fica logo aqui, ó, a setinha, né, então, tubérculo supraglenoidal. Então, a cabeça longa vai sair daqui, né, vai passar pelo sulco, né, da cabeça longa do bíceps, desce até a tuberosidade, né, radial, onde insere-se o bíceps. Já a porção curta, ela sai do processo coracoide, não é? Da nossa escápula, na verdade. Então, o processo coracoide, ele sai dessa região aqui da escápula, não vai dar para ver ele nessa incidência, mas ele está aqui, ó, deu para ver aqui na incidência, aqui, ó. O processo coracoide, então, sai abaixo do tubérculo supraglenoidal, que está mais acima, por isso que ela é porção curta. E essa porção aqui desce até lá também a tuberosidade radial, fazendo flexão do cotovelo, né? E a porção longa faz flexão do braço, tá ok? Aqui as outras estruturas que nós já estudamos, né? Como a articulação acromioclavicular. Uma imagem importante nesse raio-x anteroposterior de ombro que a gente tem que observar é essa distância aqui preservada entre o teto da cabeça do ombro e a parte inferior do arco coracoacromial, né, dessa articulação entre a acromioclavícula. Esse espaço aqui ele tem que estar em torno de 7 milímetros. Se a gente tiver uma diminuição desse espaço, um estreitamento, significa que eu estou aqui comprimindo as estruturas moles que passam aqui embaixo, tendões e bursas, e isso pode estar gerando dor no ombro também. É esse espaço que tem aqui entre a glenoide, né, que é uma parte da articulação da escápula, e a cabeça humeral. Deve haver uma distância também, uma distância mínima de em torno de 1, 2 milímetros de gap, que a gente chama, não é? E deve haver esse espaço também para a gente ter uma boa congruência e um bom deslizamento dessa cabeça humeral na glenoide, quando a gente faz movimentos com o braço, elevação do braço, principalmente acima da cabeça. Notem que a cabeça humeral ela é bem maior do que o espaço onde ela é acoplada, que é a fossa glenoide, tá? E a fossa glenoide ela é bem rasinha.
Então a cabeça humeral é grande, a fossa glenoide comporta em torno de 1/3 do tamanho da cabeça humeral. Diferentemente, quando nós formos ver lá em membro inferior, por exemplo, que a fossa acetabular, lá no acetábulo da pelve, ela praticamente abraça toda a cabeça femoral. Então nós vamos ter na articulação do ombro uma articulação muito instável, com muita instabilidade, com risco de luxação, né? Com muitas patologias associadas a compressões, né? de tendões e outras patologias associadas a instabilidades, a subluxações e luxações. Ao contrário, lá na pelve, na articulação do quadril, a gente não tem esse problema, porque a articulação já é mais estável, tá ok? Aqui uma representação esquemática das cabeças, a cabeça longa, né, saindo do tubérculo supraglenoidal, e a cabeça curta saindo do processo coracoide. Note que a inserção é comum na tuberosidade do rádio. Aqui mostra novamente a tuberosidade do rádio, o músculo bíceps, a cabeça longa saindo um pouco mais acima e a cabeça curta saindo um pouco mais abaixo. Essa cabeça longa, a gente dá ela a função também de poder fazer, né, a flexão do braço, tá? Com o cotovelo esticado. A outra função do bíceps também é a flexão do cotovelo e a supinação, que é o ato de virar a palma da mão para cima, rodar a palma da mão para cima, isso é feito pelo bíceps. Tá? Aqui demonstra na figura azul também o músculo tríceps, e vocês vão ver que o tríceps tem 3 cabeças, tá? Nós vamos falar dele já já, são 3 cabeças, a cabeça longa, a porção lateral e a porção medial, ou cabeça lateral e cabeça medial, tá ok? Então, o tríceps e o bíceps trabalham aí sempre numa harmonia e num sinergismo constante aí para os movimentos do braço. Olha aí, novamente, uma representação esquemática do bíceps. São 2 cabeças. A cabeça curta, ela insere um pouco mais abaixo. A cabeça longa, ela vai um pouco mais acima, atravessando o ombro e tendo essa função de fazer a flexão do braço com o cotovelo estendido também, além de fazer a flexão do cotovelo. Esse é o bíceps braquial. Ok? Acho que deu para vocês entenderem. Córaco braquial, a origem dele, ele é córaco braquial, porque ele sai do processo coracoide e vai para o braço. Então, origem do processo coracoide, né? A inserção dele no terço médio da face medial do húmero. Então, terço médio da face medial do húmero, córaco braquial, ele faz a flexão e a adução do braço. Então, córaco braquial, ele sai do processo coracoide, insere no terço médio do húmero, ele vai fazer a flexão, né, do braço juntamente com a cabeça longa do bíceps, mas a adução do braço também, ele tem essa função de adução do braço, mas ele não é o motor primário. A gente vai lembrar que o principal adutor do braço é o grande dorsal e o peitoral maior, tá ok? Então, essa superfície aí da anatomia, ó, córaco braquial saindo do processo coracoide, inserindo o terço medial na parte interna aí do braço. Tá? Quando esse músculo encurta, ele vai puxar o braço para dentro, para esse movimento que a gente chama de adução. Tá? E quando ele encurta também, no sentido das fibras, a gente pode pensar que ele vai elevar esse cotovelo, né, em contraposição à cabeça. Tá? Se a gente lembrar, a cabeça curta do bíceps sai também do processo coracoide, mas insere lá no rádio, e aí vai ter a função de flexão do cotovelo e não flexão do braço. Ok? Tríceps braquial, né? Nós falamos que são 3 cabeças, então a gente tem a cabeça longa, que vai inserir posteriormente no tubérculo glenoidal. A gente tem o tubérculo suprainfraglenoidal, a cabeça longa insere no tubérculo infraglenoidal e insere lá no olecrano da una. A cabeça lateral sai 1/3 distal da face posterior do húmero, né? A parte do sulco radial insere também no olecrano. A lateral sai 1/3 distal posterior do húmero. E a cabeça medial sai no terço distal posterior do húmero também, mas na parte medial. Tá? Por isso chama cabeça medial, insere também comumente no olecrano. Função do tríceps, ele faz a extensão do cotovelo e ele faz também a extensão do ombro. A cabeça longa, né, ela tem como função também fazer a extensão do ombro, além da extensão do cotovelo, pela origem dela ser acima da articulação do ombro, ou seja, no tubérculo infraglenoidal. Beleza? Aqui uma representação esquemática do húmero, onde a gente pode ver a cabeça do húmero, né? E aí logo abaixo da cabeça do húmero a gente chama isso de colo anatômico, né? Que está passando aí por perto do tubérculo maior. E o colo cirúrgico, ele leva esse nome porque é um local que frequentemente pode ter fratura do húmero,
né? A fratura do colo do ombro, na verdade, é chamado de colo cirúrgico. A fratura não é tão alta como o colo anatômico, ela é um pouco mais abaixo, então a gente chama isso de colo cirúrgico. Aqui dá para ver na foto perfeitamente o sulco do nervo radial, ou seja, por onde desce o nervo radial, que vão inervar os extensores do punho e do cotovelo, né? E aí a gente consegue ver a fossa do olectron, né? O olectron está na una, mas na hora que eu faço a extensão do cotovelo, o olectron entra dentro dessa fossa. Então a gente tem a fossa do olectron, e aí medialmente eu vou ter o epicôndilo medial, que quando inflama a gente chama de epicondilite. Lateralmente eu tenho o epicôndilo lateral, que quando inflama a gente chama também de epicondilite lateral. E aí a tróclea, né? E o sulco do nervo ulnar, que é aquele nervinho que aqui no cotovelo, na parte medial do cotovelo, quando a gente esbarra, a gente sente um formigamento que vai até o quinto dedo, né? Então o nervo ulnar ele nerva o quinto dedo e metade do quarto dedo, não é? Os flexores aí do punho, né? Do lado ulnar, flexor ulnar. Então ele fica bem saliente aqui nessa parte aqui do cotovelo, né? A gente tem um sulco para o nervo ulnar, beleza? Continuemos então, né? Aqui uma representação esquemática então de todos os músculos, né? O tríceps, o bíceps e o coro braquial são os músculos do braço aí, né? Que são bastante trabalhados aí nas academias, nas atividades físicas, justamente, né? Porque eles vão dar uma conformação, né, mais vistosa ao braço, né? Continuemos aí, o braço trabalhado aí para vocês, né? Com as cabeças aparecendo aí, medial, lateral, né? A cabeça longa, então num braço aí trabalhado de um halterofilia. E aí nós vamos para a vista anterior, né? Lá do braço, né? Do antebraço, desculpa. Então lá a gente vai ter o bráquio radial, o pronador redondo, o nome já fala, ele faz a pronação, que leva a palma da mão para baixo. Né? O flexor radial do carpo, o nome já fala também, ele passa do lado radial, então do lado do polegar, que é radial, e faz a flexão do punho, desculpa. O flexor ulnar do carpo, o nome também já fala, ele passa do lado ulnar, do lado do quinto dedo, e faz a flexão do punho. O palmar longo, que passa no centro do antebraço. O flexor superficial dos dedos também, que são do centro do antebraço, e o retináculo dos flexores, são os músculos que nós iremos ver aí agora, tá ok? Olha lá, bráquio radial, então, a origem dele é na crista supracondiliana lateral do húmero. Então, a crista supracondiliana lateral do húmero está um pouquinho acima, tá, do epicôndilo lateral do húmero. Tá? Então, lembra do epicôndilo lateral do húmero. O bráquio radial é do lado radial, então é do lado externo do braço, na posição anatômica, né? Com a palma da mão virada para cima, a gente vai ter o polegar e a gente vai ter, então, passando lateralmente aí, saindo da crista supracondiliana no húmero, né? Inserindo lá no processo estilóide do rádio, que é esse ossinho que tem no final do rádio, né? Um ossinho que tem no final do rádio, próximo aí à tabaqueira anatômica. A ação do bráquio radial é aquele músculo que lá na academia a gente fortalece com o braço na posição neutra, né, trabalhando flexão de cotovelo, né, então o músculo que salienta bem aí também no antebraço, né, então ele sai da crista supracondiliana, vai parar lá no processo estilóide do rádio e tem como função flexão de cotovelo, pronação do antebraço e supinação até o ponto neutro. Então, flexão de cotovelo, pronação do antebraço, que é fazer a palma da mão virar para baixo, né? E depois voltar até o ponto neutro, né? Ou seja, o polegar virado para cima, que a gente chama de ponto neutro. Né? A palma da mão não vai estar nem para cima nem para baixo, vai estar no ponto neutro. E essa função também pode ser atribuída aí ao bráquio radial, ok? E aí está o bráquio radial, como nós falamos, na face externa do braço, saindo aqui da crista supracondiliana lateral. Ele desce e insere aqui no epicôndilo lateral, tá? Do rádio. Então é ele aqui novamente, ó. Epicôndilo, o processo estilóide do rádio e aqui saindo, né, da crista supracondiliana. Beleza? E aí o exercício que eu falei que a gente consegue fortalecer o bráquio radial, esse músculo que sai aqui então na lateral do húmero, insere aqui no processo estilóide do rádio, quando eu faço esse movimento de flexão de braço, flexão de cotovelo com o braço na posição neutra, com o polegar virado para cima, na verdade, eu estou trabalhando o bráquio radial,
né? Além do bíceps braquial e do braquial, mas eu estou trabalhando essencialmente também o braquioradial. Beleza? Continuamos aí. O pronador redondo, então, o nome já fala, ele faz a pronação do braço, a origem dele é no epicôndilo medial do húmero, epicôndilo medial do húmero, né? A inserção dele é na face lateral do terço médio do rádio, face lateral do terço médio do rádio, face lateral, lembra do rádio, né? Lembra da parte lateral, sempre a gente colocando o braço na posição anatômica. Então, face lateral, terço médio, eu vou dividir meu rádio em 3 partes, vou pegar a parte do meio, não é? Então, eu tenho um músculo saindo do epicôndilo medial e inserindo na face lateral do terço médio do rádio, que tem a função pronação do antebraço e auxilia na flexão de cotovelo também, mas ele é essencialmente um pronador, ou seja, ele vira a palma da mão para baixo, ok? E ele está aí então, ó, saindo do epicôndilo, né, e inserindo lá na face, né, na face lateral do terço médio do rádio, tá ok? Então tá aí para vocês, né, a característica desse músculo azulzinho aí, e aí quando ele contrai, ele vai virar seu braço para baixo. Olha aí novamente, então aqui eu tenho epicôndilo medial, tá? E aí ele atravessa em diagonal, porque o rádio é lateral, nós estamos na posição neutra, então tá, sai do epicôndilo medial, atravessa para o outro lado no rádio, né? Que é o terço médio, lembra que a gente dividiu o rádio em 3 partes, no terço médio, na face lateral do rádio, a parte mais externa, eu tenho inserção aqui do pronador redondo, tá? Então, o pronador redondo, quando ele contrai, ele tem aí uma pequena ação para flexão de cotovelo, né? Mas só no indivíduo com a paralisia de bíceps que ele vai entrar, por exemplo, no indivíduo rígido, normal, praticamente o pronador redondo não entra para fazer flexão de cotovelo, mas ele essencialmente vira a palma da mão para baixo, tá ok? Então passamos aí, flexor radial do carpo, o nome já fala, é um flexor que passa do lado do rádio, então é externo, insere lá nos ossos do carpo, vamos fazer flexão de punho, né? E aí, olha, sai do epicôndilo medial, flexor radial, então tem que sair do epicôndilo medial do carpo, né? E os flexores sempre saem do epicôndilo medial, todo músculo flexor, e vai inserir na face anterior do segundo metacarpo. Então lembram aí que a gente tem 5 metacarpos, e no segundo metacarpo vai ter a inserção aí do flexor radial do carpo. Então sai do epicôndilo medial e vai lá para a face anterior do segundo metacarpo. A ação dele é fazer a flexão do punho e pode fazer também o desvio radial da mão, que a gente pode chamar também de abdução. Mas é o fato de você inclinar a sua mão em direção ao polegar, tá? Na posição neutra, sem fazer flexão, sem fazer extensão do punho, você gira a sua mão no sentido do polegar. A gente chama isso de desvio. E aí tá ele aí, ó, sai lá do epicôndilo medial, insere na base do segundo metacarpo. Esse é o flexor radial do carpo, tá ok? Do lado, né, do carpo, da una, a gente vai ter também o flexor unar do carpo. Como eu falei, todos os flexores saem do epicôndilo medial. O flexor unar do carpo vai sair do epicôndilo medial, vai inserir na base do quinto e quarto metacarpos. Vamos isso aí, tá? Olha aqui também, epicôndilo lateral e epicôndilo medial. Então, saindo aqui o flexor radial do carpo, o flexor unar do carpo e entre os dois aí o palmar longo, né, que tem pouco ventre muscular e tem um tendão muito espesso, muito grande. Palmar longo é usado até como banco de tendões para cirurgias de reparo de tendão. Tá ok? Então, esses aí são os músculos do antebraço na parte ventral, ou seja, com a palma da mão virada para cima, a gente chama isso de ventral ou volar. E aí o flexor unar do carpo, então, ó, côndilo medial e olecno, a origem, inserção pisiforme no amato e quinto metacarpo, e a ação dele fazer a flexão do carpo, desvio unar ou abdução, que é a mesma coisa, né? É inclinar minha mão com a mão em posição neutra, né? Sem estar em flexão, sem estar em extensão, eu virar minha mão em direção ao quinto dedo. Então a gente chama isso de desvio unar.
E aí o flexor do carpo, que nas aulas práticas a gente vai conseguir palpá-lo também, tá ok? E aí eu tenho a imagem em preto e branco do flexor radial e a imagem colorida em vermelho do flexor ulnar do carpo. E aí aquela imagem que nós já vimos também, né, dos 3 músculos juntos. E aí faltou o palmar longo, né, que sai também do epicôndilo medial, porque ele é um flexor de punho também. A inserção dele na paneurose palmar e retináculo dos flexores, e ele vai fazer a flexão do punho. Beleza? Então, palmar longo, origem no epicôndilo medial, a inserção na paneurose palmar e retináculo então dos flexores, e a ação dele também, flexão do punho. Aí está uma imagem ilustrativa aí do palmar longo, igual eu falei com vocês, um ventre muscular em vermelhinho muito pequeno e uma paneurose, um tendão muito grande que serve para reposição de lesões tendinosas e até ligamentares aí de membro superior. Ele é usado como banco de tendão por ser uma função muito irrisória dele, né, na flexão de punho, porque ele tem baixa força de flexão por ter um ventre muscular muito pequeno. Aí, novamente, aquela imagem com os 3 músculos juntos, né, do punho muscular. E aí, flexor superficial dos dedos, né, o nome já fala, ele é mais superficial, então ele tem origem também com todos os outros flexores no epicôndilo medial e no processo coronoide da una. A exceção dele, como ele faz flexão dos dedos, vai ser lá nas falanges mediais do 2º ao 5º dedo. Né? Depois a gente vai ver que a gente tem um flexor só para o polegar, mas para os outros 4 dedos, esse flexor tem a mesma origem, tem essas inserções do 2º ao 5º dedo. Ação, flexão dos dedos e punho. E aí tá, então, flexor superficial dos dedos, veja que é um músculo maior, né, com maior ventre muscular, e tem uma função muito importante de fazer a flexão dos dedos aí. Tem 4 inserções diferentes, então. Beleza? Retináculo dos flexores, uma estrutura muito importante que acopla e acomoda os flexores dentro do punho. Para vocês verem esse tanto de músculos, esse tanto de tendões passando no punho, a gente teria que ter uma região muito nobre no punho, desprotegida. O que acontece? Tem um retináculo que passa sobre esses músculos como uma fita isolante, isolando aí um cabo, vai estar passando em volta do punho, como se fosse uma pulseira mesmo, fazendo uma pulseira e acomodando esses flexores dentro do punho. A gente chama isso de retináculo dos flexores. Beleza? Próxima aula, então, nós vamos ver aí os extensores. A gente começa daí. Abraço a todos aí e ótima semana.